Observe essa pergunta. Sou aluno de escola pública, professor Jaderson. Tenho dificuldades financeiras. Eu tenho chance de entrar em um bom curso em uma boa universidade? Muito importante. Quando nós olhamos para o Brasil tão dividido, com tantas classes sociais e, sobretudo, pessoas com tantas dificuldades para estudar, embora queiram, então nós precisamos realmente meditar. Será que é possível para um rapaz, para uma moça, que nasceram num bairro afastado, os pais muitas vezes não frequentaram escolas, ou frequentaram muito pouco, o pai é um assalariado, a mãe às vezes do lar, as dificuldades estão sempre presentes, o menino quer comprar um livro, é difícil, quer fazer um curso, os pais não têm como pagar, o aluno aceita, o rapaz aceita, a moça aceita, porque vai fazer o quê? Então vem essa dúvida, será que eu consigo? Será que eu consigo entrar num curso de medicina? Numa universidade boa, uma USP, uma UFV, uma UFMG, uma UFJF? Eu vou conseguir? Olha, você pode conseguir sim. O fato de você ter nascido numa família com poucos recursos financeiros, isso não te impede, realmente, isso não é apenas uma argumentação, isso é fato. Nós encontramos pessoas que não tiveram nenhum amparo da família, em termos financeiros, tiveram que trabalhar para poder bancar de forma muito medianamente confortável, abaixo disso bastante às vezes, conseguiram pagar os seus estudos. Então, não é impossível. Mas como é que eu vou fazer? Você vai fazer da seguinte maneira, você vai dar tudo o que tem em termos de vontade, de foco. Você vai mobilizar os seus recursos, a sua inteligência e criatividade em seu favor. Porque quando você quer muito, muito, muito sair de uma situação que não lhe é favorável e estar sem recurso financeiro é uma condição afligente, você consegue. Por quê? Porque o próprio problema vai se lhe apresentar como um impulso para você caminhar para frente. Muitas pessoas, por não terem nenhum tipo de dificuldade, costumam parar, ficar inertes. Quando o indivíduo tem a vida abastecida facilmente, esses indivíduos costumam ficar moles. E aqueles que têm muitas dificuldades, às vezes eles buscam forças lá no imo da alma e vão para frente. Muitas vezes, no final da sua vida, ou quando você caminhar bastante, 30, 40, 50 anos depois de hoje, você vai olhar para trás e vai bem dizer as dificuldades financeiras que teve. Você vai dizer assim, poxa, isso me fez ser melhor. Isso me colocou para frente. Quem não tem esse tipo de problema financeiro, essa vontade de mudar uma condição afligente, tem que se apoiar em sonhos. Que muitas vezes faltam esses sonhos na mente de muitos jovens de classe média, alta e altíssima. Porque já tem a vida abastecida de tudo aquilo que é bom, que é necessário. Então tem que criar sonhos. O impulso vai ser o sonho. Não que o menino pobre, que o menino com dificuldades financeiras, como você está me relatando, que é o seu caso, também não vai ter sonho. Você precisa ter sonhos, e você tem sonhos como você me relatou. Agora, as suas dificuldades financeiras têm que ser interpretadas como um combustível, como uma motivação para te tirar dessa situação que você não gosta. Olha, está vendo esse cara aqui? Nick Vujicic. Esse cara é australiano. Ele é australiano, isso. Só que ele se formou, ele se criou nos Estados Unidos. Os pais foram para lá para que ele tivesse mais oportunidade de vida. Medicina e tudo, é o que ele relata neste livro. E ele nasceu sem braços, sem pernas. Aos 8 anos de idade, ele pensou em se matar numa banheira, na casa dele. Tentou. Só que ele, na iminência ali de morrer afogado, ele
conseguiu se safar dessa situação que ele mesmo criara, e ele decidiu que a partir daquele momento ele seria uma pessoa diferente, e foi. Ele rompeu os limites da vida dele. Ele achava que jamais conseguiria um emprego. Hoje ele dá emprego para várias pessoas. Ele achava que jamais uma mulher fosse querer namorar com ele. E ele jamais teria uma família, pois ele se casou e tem filhos. Pelo menos um eu sei que tem, não sei se ele teve outro. Então é um cara realizado. Olha o título do livro dele, Uma Vida Sem Limites. Sem limites. Nós construímos muitos limites na nossa vida. E ele então quis romper com os limites. Pega alguns vídeos do Nick na internet, no YouTube, para você ver. Ele surfa, ele pula de paraquedas, ele tem uma vida plena, e aprendeu a conviver com as limitações. É um cara que não tem braços, mas ele é abraçado por multidões e multidões que vão assistir às palestras dele. É um palestrante motivacional que está aí fazendo sucesso em diversas partes do mundo. Escreveu livros, que ele escreve com o pezinho, tá? Aqui no final, né, do início, onde seria a coxa dele, aí tem um pezinho assim, com 2 dedinhos, e que ele chama de asinha de frango, e é com isso que ele escreve. Vocês têm que ver a velocidade com que ele usa o pouco de recurso que ele tem. Então, ele fez das suas limitações uma condição para ele avançar. Ele queria provar que ele era capaz. E provou. Ah, professor, mas ele é um gênio, ele não se considera, e lendo a obra dele a gente vê que foi esforço pessoal. Tá? E aí nós abrimos caminho. Existe um outro que eu gostaria de citar, que é Joaquim Maria Machado de Assis. Todos nós conhecemos. Machado de Assis é colocado aí como o maior escritor da língua portuguesa. Ele figura como um dos melhores, dos maiores escritores de todos os tempos e do mundo inteiro. Machado de Assis é uma sumidade. Estudou muito pouco. Ele foi autodidata. Ele perdeu a mãe com 10 anos de idade e o pai quando ele era adolescente. Ele foi criado pela dona Maria Inês, que morava no Morro do Livramento, era lavadeira. Esse menino, ele se interessou pela literatura, ele buscou recursos dentro dele para se tornar o que ele se tornou numa época em que o preconceito contra indivíduos mulatos era muito grande. O avô dele, os avós, o avô e a avó, eram escravos de morar em senzala. O pai dele já era um negro liberto. Ele mulato. Gago, pobre de morro. E na época estava em vigência aquelas ideias de que o indivíduo é produto do meio, da carga genética e do momento histórico. Aquele determinismo de Hipólito Taine, que inclusive motivou algumas obras, na época mesmo, de Machado de Assis, como o naturalismo. O naturalismo era o romance de tese que procurava provar que o indivíduo que nasce no cortiço, Aloysio de Azevedo, não, o cortiço de Aloysio de Azevedo, nasceu lá, de pais com problemas. No momento histórico desfavorável, não tem jeito, esse indivíduo não vai ser nada. E eles defendiam essas ideias, mesmo diante de uma personalidade como Joaquim Maria Machado de Assis, que mostrava que, a despeito de todo o nascimento, de todo momento histórico, de toda a carga genética, ele foi um grande e imortal escritor da língua portuguesa. Ah, mas ele era gênio. E quem pode garantir que você não é? Quem pode garantir que você não é? Que não esteja faltando na sua vida o impulso para te levar a construir tudo que você quer na sua vida. Isso não é só bate-papo, não. Isso é verdade. Tem muito dentro de nós que nós não exploramos e nós sabemos disso. Ok? Você pode e você pode. Utilize os seus recursos e depois você me fala. Forte abraço, meu caro. Sucesso para você.